Olá, boa tarde, lição EBD. Hoje eu vou falar sobre a mordomia cristã. Essa é a lição que nós estamos abordando no dia de hoje. Mordomia cristã, certo? É a lição de número 1 desse trimestre. O primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Amém? Essa é a lição que nós vamos abordar no dia de hoje. O texto de ouro dessa lição diz assim, está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você observou que as obras de Abel ainda continuam falando? Pois é, as obras de Abel ainda continuam falando. Aquilo que Abel fez ainda continua falando até hoje. O seu testemunho até hoje segue. E nós vamos ver isso dentro da lição. A verdade aplicada. Devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E os 3 objetivos da referida lição: saber que a queda afetou a verdadeira adoração. Segundo, identificar as diferenças entre Abel e Caim. E ressaltar o valor da adoração. Tá. E o texto de referência da referida lição está baseado exatamente onde? O texto da referida lição está baseada em Gênesis capítulo 1, versos de 1 até o verso 5. Então a lição está baseada em Gênesis 1, verso 1 até o verso 5. É aqui que está baseada a nossa lição, nosso texto de referência, tá? O nosso texto de referência está baseado aqui, para que você possa entender a profundidade que tem aqui esse texto bíblico para nós no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre nesse resumo. Lembrando que é um resumo, que o melhor nós vamos estudar domingo na escola dominical. Então começa pela história de Adão e Eva. Tá? Então, Adão e Eva começou a história na primeira dispensação, que é inocência. Aí, com o pecado deles, eles entraram na segunda dispensação, que é consciência. E as dispensações são 7. Dispensações significa período de tempo. Então, aqui está, nesse texto do capítulo 4, Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então, primeiro nasceu Caim. E ela colocou lá dizendo que alcançou do Senhor. Depois veio Abel, que foi pastor de ovelhas. Caim, lavrador de terra. Então você vê aqui um lavrador de terra e um pastor de ovelha. Né? E, seguindo o texto, diz o verso 3 que eles trouxeram para Deus, tá? Eles trouxeram para Deus primícias do campo. Trouxeram para Deus primícias do campo. Tá? O que eles trouxeram para Deus? Primícias do campo. Então eles trouxeram para Deus primícias do campo. Tá? Foi o que eles trouxeram para Deus. Primícias do campo. Mas quem trouxe? Quem trouxe primícias primeiro foi Caim, que era o irmão mais velho. Depois, logo em seguida, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras, e atentou o Senhor. Observe que Abel trouxe um pouquinho mais. Ele trouxe dos primogênitos das ovelhas e também trouxe das gorduras. O que Caim trouxe? Caim trouxe apenas um fruto da terra. Quer dizer, você observa que aquilo que Caim ofereceu e aquilo que Abel ofereceu.
Deus resolve atentar para a oferta de quem? Deus resolve atentar para a oferta exatamente de Caim, de Abel. Por que para a oferta de Abel, presbítero? Porque a oferta de Abel, parece que ele trouxe com mais coração, enquanto Caim já não trouxe com tanto prazer assim. Existem pessoas que vão ofertar na casa de Deus, eles trazem coisas para Deus com muita preguiça, com muita má vontade. Parece que não tem muito prazer, ou o que está trazendo parece que, sei lá, está trazendo de má vontade. E Deus não se agrada de coisa de má vontade. Não. Aí Deus atentou mais para a oferta de Caim do que para a oferta de Abel. Atentou mais o Senhor para a oferta de Caim do que para a oferta de Abel. Mas eu fiz uma anotação breve no tópico 1 da lição, que é o preâmbulo do tópico 1 da lição. Eu fiz uma anotação breve. Não é? Oferta trazida em forma de mantimento. A oferta antigamente era trazida em forma de mantimento. Com o passar do tempo, a oferta foi passando a ser trazida em forma em dinheiro. Isso bem mais tarde. Mas nós vemos na Bíblia um homem que pagou dízimo pela primeira vez, né, que era Abraão. Ele pagou dízimo pela primeira vez a um homem chamado Melquisedeque, que era o rei de Salém. Ele pagou dízimo a ele. Então você vê lá na frente que já não foi mais oferta de alimento. Tá, mas presbítero, vamos lá. Para que então trazer o quilo para a igreja? Vamos lá. Para que trazer o quilo para a igreja? A Bíblia diz que o quilo que você traz para a igreja, ele serve-se para ter mantimento na casa. Esse quilo que traz para a igreja no dia da ceia, tá? Que ele é ofertado no dia da ceia, é exatamente para quê? Para ajudar pessoas necessitadas e carentes. Tá? Então esse quilo ele vai ajudar pessoas necessitadas e carentes. É para isso que esse quilo vai servir. Para ajudar pessoas necessitadas e pessoas carentes. Tá? Então tem que ter o mantimento sim na igreja. Tem que ter o quilo sim na igreja. E existem pessoas que relutam para não trazer de jeito nenhum. Eles não trazem quilo no dia da ceia, não ofertam para Deus o quilo e querem que Deus abençoe eles. Não ofertam, não dão dízimo, falam mal de quem oferta, falam mal de quem traz o mantimento, tá? E depois começam a passar necessidade em casa. E esse que é o grande problema. Isso está acontecendo? Sim. Tem pessoas que são mão de vaca, mão fechada. Eles não trazem o dízimo, não dão oferta na hora do culto, isso não vai dar dinheiro para a igreja, não traz o mantimento na hora da ceia, tá? O quilo da ceia. Depois começam a passar necessidade em casa e começam a reclamar e colocar a culpa em Deus. Deus não é o culpado. O culpado é você que é mão de vaca e oferece para Deus de qualquer maneira. O engraçado é que as pessoas, para Deus, não oferecem nada. Mas aí o devorador leva tudo deles. Devorador, migrador e o cortador leva tudo deles. Tem pessoas que não são abençoados porque não abençoam. Então Deus também não abençoa ele. Infelizmente, é por aí o caminho. Você vê que a oferta que Caim trouxe, poxa, parece que ele pegou uma coisa de qualquer maneira. Existem pessoas que pegam a oferta, para dar oferta na hora que a salva passa, eles pegam a pior nota que existe, tá? Pegam a pior nota que existe, que tem lá, joga dentro do gasofilaço, a pior que tem. Eles pegam a pior nota que tem, tá? E joga dentro do gasofilaço. Gente, se o estabelecimento não aceitou, por que você vai dar para Deus um troço desse? Se Deus não aceita isso. Tá? E às vezes, muitas das vezes, nós oferecemos para Deus a pior coisa que tem. Nós oferecemos para Deus o pior. Damos para Deus o resto, damos para Deus a sobra. As pessoas tiram para eles o melhor e dá para Deus a sobra e o resto. Deus não se agrada. E às vezes Deus não atenta, não aceita. Tá? Então está aqui, ó. A recusa da oferta de Caim. Por quê? Com certeza ele trouxe de qualquer maneira. Pegou lá de qualquer maneira alguma coisa da horta e trouxe para Deus. Tem pessoa que pega de qualquer maneira alguma coisa e traz para Deus. Não, para Deus está bom. Para Deus você dá o melhor, rapaz.
Se você comprou o melhor para sua casa, dê também para Deus o melhor. Deus vai dar de volta para você em dobro. Ele vai dar para você de volta em dobro. Tá. Aí Deus recusa a oferta de Caim. Eu fiz os bolsos aqui, ó. Tá. Mas Deus pode recusar a nossa oferta? Sim, você pode ser um bom dizimista. Você pode ser um bom pregador. Um excelente orador. Mas muitas das vezes Deus pode recusar a sua oferta. Você pode ser um bom ofertante, um bom dizimista, mas Deus pode muitas das vezes recusar. Por quê? Muitas das vezes o problema está aqui dentro do coração. É aqui que está o problema. E a Bíblia diz bem claro, Jesus ensinou bem claro, quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão, faz o seguinte: primeiro, deixa a sua oferta no pé do altar, volta lá, se conserta com seu irmão, depois então você oferece a sua oferta. Aí está o segredo de muitas das vezes Deus recusar o bom dinheiro que você dá. Porque muitas das vezes você não perdoa, tem um coração fechado. E aqui, logo em sequência, nós vemos a atitude de Caim quando ele se sentiu rejeitado por Deus. O seu semblante cai. O seu semblante cai. Automaticamente o semblante de Caim caiu. Após a recusa, o semblante de Caim cai. Ofertar também é uma forma de adoração. Eu fiz um esboço do tópico 1, tá? Do preâmbulo do tópico 1. Ofertar é uma forma de adoração. As pessoas pensam que é somente o dízimo que é uma oferta. A sua adoração também é uma oferta. A sua adoração a Deus também ela é uma oferta. E se você vai fazer, faça o melhor. Apresente para Deus o melhor. Se você apresenta para os homens o melhor, por que para Deus vai apresentar de qualquer maneira? Deus quer o seu melhor. Deus quer o meu melhor. Deus quer o nosso melhor. É isso que Deus quer. O meu melhor, o seu melhor e o nosso melhor. Então está aqui o preâmbulo do tópico 1. Né? A queda afetou a verdadeira adoração. Com certeza que o pecado de Adão e Eva afetou a verdadeira adoração. E com isso eles ficaram restritos. Né? As consequências do pecado de Adão e Eva não ficaram restritas a eles, mas se estenderam também aos seus descendentes. Observe aí que o pecado de Adão e Eva passou para os seus descendentes. Então nós temos uma herança genética herdada, deixada no caso, por Adão e Eva, que é o pecado. Não tem jeito, afetou todo mundo, inclusive a natureza. E afetou também a fauna e a flora. Então o pecado de Adão e Eva afetou a fauna e afetou também a flora. Então se observe que afetou não somente só a fauna, mas também a flora. O pecado de Adão afetou tudo. Infelizmente não tem jeito. Né? Que é o preâmbulo 1 do tópico 1 da lição. E o pecado com isso passou a fazer parte, infelizmente, da humanidade. Né? Aí vemos aqui duas atitudes, as atitudes de Caim e as atitudes de Abel. Que, infelizmente, a atitude de Caim, que era o filho primeiro, né, que era o primogênito, né, mostrou o quanto ele era perverso. Caim mostrou o seu lado perverso quando ele tomou uma atitude perversa. Tá? Quando ele tomou uma atitude perversa, ele mostrou para Deus quem ele era. Caim mostrou para Deus quem ele era, do seu lado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão. Você observa, ó, a relação harmoniosa deixou de existir exatamente por conta do pecado, por conta do que Caim fez. Aí entra para a história o primeiro assassinato. Pois é. Até então não tinha nada de assassinato. A terra, na primeira dispensação, que era a inocência, era tranquila. Não tinha nada de assassinato. Nada. Com o pecado
com o pecado e com a perversidade ocasionada por Caim, pronto, começou o primeiro assassinato. Então o primeiro assassinato aconteceu onde, presbítero? Lá atrás, com os irmãos Caim matando seu irmão. Infelizmente não teve jeito. O preâmbulo do tópico 1 vai falar sobre o nascimento de Caim. Observa que o nascimento deles ocorreu depois da queda. Depois da queda. Com a queda de Abel, de Adão e Eva, Deus teve que cobrir o corpo deles com a túnica feita de pele de animais. Então, após a queda, nasceu então os dois filhos, o primogênito e o caçula. Nasceram logo em seguida. Quando Deus já havia prometido um redentor da raça humana. Deus já havia prometido, assim que o pecado de Adão e Eva aconteceu, Deus, na sua onisciência, eu creio piamente que Deus, ele tratou de providenciar um escape logo em seguida, antes deles pecar. Porque assim que Adão e Eva pecou, Deus tirou do jardim do Éden Adão e Eva, falou com eles que a partir de agora eles teriam que trabalhar arduamente, duramente, e Deus falou com a serpente, que era a figura do diabo, estava usando a serpente, e falou que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar a sua cabeça. Então ia nascer da semente da mulher um. Quando fala um, é um homem, não é uma mulher. Então era Jesus. Deus estava falando de quem? De Jesus, que viria, por obra e graça do Espírito Santo, lá no futuro, nascer de uma mulher, para exatamente concluir a obra da redenção e trazer de volta, através do sacrifício vicário da cruz do Calvário, o homem de volta para Deus. Então, tudo aconteceu lá atrás. O tópico 1.2 vai falar da oferta que Deus rejeita. Toma cuidado para Deus não rejeitar a sua oferta. Volto a dizer, tome cuidado para Deus também não rejeitar a sua oferta. Deus pode muito bem também rejeitar a sua oferta por coisa boba, por coisa banal. Deus pode também rejeitar a sua oferta. Muitas vezes você pode estar fazendo alguma coisa errada aí e Deus pode rejeitar também a sua oferta. Então não deixe Deus rejeitar a sua oferta. Tome uma atitude agora. Então o preâmbulo, o tópico 1.2 vai falar da oferta que Deus rejeitou. A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor, ofertando parte de sua produção. Tudo era bom, tudo era lindo. Eles ofertavam a Deus, parte da sua produção. Mas o que agravou então, presbítero, para que acontecesse aquela tragédia familiar? Recusa. Mas aí no caso não foi uma recusa dos pais deles, não, do próprio Deus. Mas por que Deus não atentou para a oferta de Caim? O problema todo é que Caim ofereceu para Deus algo de qualquer maneira. Existem pessoas que oferecem para Deus tudo de qualquer maneira. Até o louvor dele. Eu não sei cantar não, mas para Deus, rapaz, ensaia, vai ensaiar. Eu não sei pregar não, mas para Deus não é assim que se trabalha. Não é desse jeito. Faça o melhor e dê o seu melhor. Então aqui, Deus rejeitou. Logo depois de ser rejeitado, Caim, lógico, se sentiu indignado com aquilo, rejeitado, tomou a decisão. Infelizmente, a decisão que Caim tomou, ele premeditou antes. Ele falou, bom, já que eu fui rejeitado por Deus, então eu só tenho uma alternativa. Tirar o meu irmão de circulação para ver se eu ganho de Deus a sua atenção e para ver se eu ganho do papai e da mamãe a sua atenção. Isso também acontece. Nos dias seculares que nós estamos vivendo, isso também acontece.
Pessoas que premeditam um assassinato antes para tirar de circulação uma pessoa que muitas das vezes é mais aplaudido, é mais amado. Tem que tomar cuidado com isso também na família. Isso acontece muito na família. Pessoas que são rejeitadas na família, eles acabam cometendo também um assassinato dentro da família. Isso acontece também dentro da família, mas só aqui foi o próprio Deus que fez isso. Porque Deus viu o coração. Deus olhou para dentro do coração de Caim e viu a forma como ele trouxe a oferta. Deus viu a forma como ele trouxe. Caim pensou que Deus não estava vendo. Deus estava vendo. Às vezes nós trazemos uma oferta para Deus e queremos enganar Deus. De Deus ninguém se engana trazendo uma oferta de qualquer maneira e oferecendo para Deus a sobra, o resto. Não, não é assim. Tópico 1.3, a oferta que agrada a Deus. Tá. Deus atentou para a oferta de Abel. Diferentemente da oferta apresentada por Caim, hoje vemos com clareza que isso se deu porque Abel ofertou das primícias. Aqui está a primeira coisa. Primícias. Quando eu recebo o meu pagamento no final do mês, no quinto dia útil, quarto dia útil, primeiro dia útil, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar 10% do meu dinheiro e oferecer para Deus em oferta de dízimo. Mas Deus quer dinheiro para quê? Deus não quer dinheiro. O dízimo que entra ele é para manutenção da obra. Tem pessoas que não entendem isso. O dízimo que entrega na casa do tesouro, Malaquias 3:10 diz bem claro. Tá? Em que rouba o homem? A Deus. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ele fala, trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Fazem prova de mim e eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vós uma bênção tal de que nela vocês possam se abaster. Então tem pessoas que não pagam o dízimo e não deixam o outro pagar também. Infelizmente, a verdade é por aí. Deus não precisa de dinheiro, não. Tá, então tá. A diferença está aqui, ó. Abel trouxe das primícias. Ou seja, das primeiras coisas. Tem pessoa que quando vai pagar o dízimo, ele paga o resto para Deus. Bom, ele recebeu 2.000, então ele vai dar quanto de dízimo? 200. Que é a 10ª parte. Vai te sobrar quanto? 1.800. Não, ele recebeu 2.000 de dízimo, de pagamento, em vez de dar 200, que é a 10ª parte do dízimo, ele dá R$100, ou seja, você está dando 5% de dízimo. Você não está dando a 10ª parte. Aí você quer que Deus te abençoe, aí começa daqui a pouco o cortador, o migrador e o devorador a tirar tudo que você tem na sua casa. Porque você está fazendo o quê? Dando para Deus a sobra. Deus não quer sobra. Deus quer o melhor. Então